A paz, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, por estar inscrito aqui nesse canal, que o Senhor possa te abençoar cada dia mais. Hoje eu tenho um assunto maravilhoso para tratar com vocês. Tenho certeza que o Senhor vai expandir a sua mentalidade a respeito da volta dele. Pois bem, hoje eu quero falar sobre a vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador, e eu quero fazer uma pergunta interessante para você. Será que os escolhidos, o povo de Deus, aqueles que confessam o Senhor como o seu Salvador, o Senhor Jesus, será que nós não saberemos a época, a estação da sua vinda? Pois bem, é sobre isso que eu quero tratar com vocês e eu quero ler textos bíblicos. Tão somente ler os textos bíblicos e explicar algumas coisas. E eu tenho certeza que se você pensava diferente, a sua mentalidade vai mudar na leitura desses textos. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Mateus 24, um texto famoso, Mateus 24, verso 36, que diz: Ninguém sabe daquele dia ou hora, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Então, olha só, Jesus está se dirigindo aos discípulos e falando com eles a respeito do tempo do fim e diz essas palavras. E ele diz que daquele dia e daquela hora ninguém sabia, ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Pois bem, será que essa palavra foi direcionada a todos nós, a nós no nosso tempo, ou apenas aqueles discípulos que estavam ali naquele momento? Será que isso se refere àquele tempo passado, ou será que se refere aos nossos dias? É isso que nós vamos descobrir lendo a sequência de outros textos. Quero ler Atos, no capítulo de número 1, no verso 6 e no verso 7, que diz assim: Então, quando se encontraram juntos, eles perguntaram-lhe: Senhor, você neste momento vai restaurar o reino de Israel? Ele disse a eles: Não é para você conhecer os tempos ou datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Então fica claro aqui que ele se referia aos discípulos, que para eles naquele momento não era possível entender o tempo. Quero ler alguns outros textos, mas quero que você tenha em mente o seguinte: um dia Deus falou acerca de Abraão e ele disse que ele não poderia esconder nenhuma coisa de Abraão, porque Abraão era o seu amigo. Se você estudar a história da Bíblia, você vai ver que Deus não tem interesse em esconder as coisas dos seus amigos, dos seus íntimos, dos seus servos. Existe um texto que está em Amós, no capítulo de número 3, no verso de número 7, que diz assim: Certamente o Senhor soberano não faz nada sem revelar o seu plano, o seu segredo, aos seus servos, os profetas. Rafa, mas aqui fala tão somente dos profetas. E é verdade, mas a ideia é que Deus não esconde os seus segredos. Eu quero continuar lendo alguns textos com vocês. Quero ler com vocês Lucas, capítulo de número 8, verso de número 17, que diz assim: Porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Não há nada que fique oculto. Talvez você esteja pensando que esse texto, como nós pensamos a vida toda, que esse texto se aplica ao pecado. Nós usamos esse texto para falar do pecado das pessoas. Olha, um dia isso vai ser revelado, porque a Bíblia diz que nada ficará oculto, um dia tudo há de se revelar. Mas vamos analisar o contexto e ver se o Senhor Jesus estava falando exatamente disso. Lucas, no capítulo de número 8, verso de número 10, está escrito assim. Lucas, capítulo de número 8, verso de número 9. Perguntaram-lhe então seus discípulos o que significava essa parábola. Verso 10, respondeu ele: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Você aprendeu a vida toda que a parábola era para facilitar o entendimento, mas você acabou de ler comigo nas Escrituras que é exatamente ao contrário. Que Jesus contava parábolas para que os ímpios, as pessoas que não fossem íntimos, não fossem talmidim, não fossem discípulos,
para que eles ouvissem, mas não entendessem, para que eles vissem, mas para que eles não compreendessem. E era esse o contexto do texto. Aqui está se referindo aos segredos do reino. E o verso 17 que diz que não há coisa encoberta. O que não fica encoberto? Os segredos. Os segredos serão revelados. Eu quero continuar lendo com vocês mais textos da palavra de Deus. Quero ler agora o livro do profeta Daniel, que fala no capítulo 12 sobre os últimos tempos. Daniel, no capítulo de número 12, no verso de número 6, Daniel, capítulo de número 12, verso de número 6 até o verso de número 10 diz assim: E perguntei ao homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio: Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Vai-te, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão, e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Perceba que aqui está falando sobre o tempo final. E no final do versículo está escrito que os ímpios não vão entender sobre o tempo do fim, mas aqueles que são sábios entenderão. Será que nós vamos entender? Será que nós vamos saber a respeito do tempo final? Vamos ler mais alguns textos da Bíblia Sagrada e vamos ter uma conclusão final sobre esse assunto. Quero ler com você Mateus, capítulo de número 24, verso de número 3. Mateus, capítulo de número 24 e o verso de número 3. Olha que interessante o que é que está escrito. Assim está escrito: E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Perceba que aqui no capítulo 24, Jesus dá várias dicas. Jesus fala sobre sinais que antecedem a sua vinda, o tempo do fim. E perceba comigo que a partir do verso de número 36 até o 44, diz ele assim: Daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será um levado e outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Eu quero que você preste atenção no verso de número 43, que diz para nós estarmos atentos. Por que é que nós deveríamos estar atentos? Porque se nós soubéssemos do sinal, nós saberíamos do tempo do fim. Eu quero continuar lendo os textos para que você compreenda melhor essa mensagem. Olha o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 7, verso 4. Gênesis, no capítulo de número 7, verso de número 4. Como foi nos dias de Noé. Vamos ver como foi nos dias de Noé.
Gênesis capítulo de número 7, verso 4. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. Olha o verso 10. Passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Eu quero fazer uma pergunta a você. Noé sabia da época ou não sabia? O texto diz que ele sabia quando o dilúvio viria. E eu vou mais longe. O filho de Enoque se chamava Metusalém. No hebraico, esse nome tem um significado. O significado desse nome é que a morte dele traria juízo. Por isso que Metusalém foi o homem mais velho, por causa da misericórdia de Deus. Deus alongou a sua misericórdia, porque todos sabiam que quando Metusalém falecesse, juízo viria sobre a terra. Certamente Noé, e as escrituras dizem isso, que Noé sabia do tempo do dilúvio. Deus não escondeu de Noé. Eu quero caminhar com você. Eu quero continuar lendo outros textos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 3. Preste muita atenção nesse texto. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Preste atenção nesse texto. Se não vigiares, virei como um ladrão e não saberás a que horas sobre ti virei. Essa igreja só não saberia que horas o Senhor veio sobre ela se ela não vigiasse. Eu quero continuar lendo com você outros textos da Palavra de Deus para que você tenha isso mais claro ainda. No livro de 2 Reis, no capítulo de número 2, no verso de número 1 a 5, 2 Reis, capítulo de número 2, nos versos de 1 a 5, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém, disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei. Calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Ele, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Verso 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele lhe disse: sim, eu o sei, calai-vos. A Bíblia diz que quando Elias ia ser tomado aos céus, tanto Elias como Eliseu e também os alunos da escola de profeta daquela época, todos eles sabiam quando, o dia, a data que o Senhor ia tomar Elias, porque Deus não escondeu esse segredo desses servos.